Boa tarde! Sejam muito bem-vindas à nossa terça Fora da Caixa. Hoje nós vamos conversar sobre adaptação escolar e você que está assistindo a gravação de hoje, já aproveita para encaminhar essa live para outras mães, porque eu sei o quanto é difícil viver esse momento da adaptação em que as crianças estão retornando para a escola. Então, hoje nós vamos falar sobre adaptação escolar. Você que está chegando agora no meu perfil, toda terça-feira nós temos um encontro marcado para nós conversarmos sobre a maternidade, sobre a educação dos filhos, fora do senso comum, tendo um olhar respeitoso para os momentos em que eles estão vivendo e para os desafios que eles trazem e que nós vivemos na nossa maternidade. Então sejam muito bem-vindas. Já coloca na agenda para estar toda terça-feira aqui às 12h30 comigo, tá bom? Oi, Karina, boa tarde, Tatiane, Ângela. Eu vou escrever aqui, tá, gente, sobre o que é que nós vamos falar hoje. Adaptação escolar. Olha, vai ser ótimo falar sobre isso hoje, porque eu também estou vivendo isso. E, inclusive, hoje aconteceu um episódio que eu vou contar para vocês e que parece que não tem nada a ver com a adaptação escolar, mas tem exatamente tudo a ver, tá? Bom, para quem não tá sabendo, além da nossa live, do conteúdo que eu trago aqui para vocês todos os dias, está acontecendo a Jornada Verdadeira Obediência, que começou ontem. Ontem foi liberada a primeira aula da jornada. O tema da aula foi essa tal obediência. Então, quem se inscreveu na jornada recebeu a aula, tem acesso ao grupo do Facebook, tá recebendo as notificações pelo WhatsApp, e aí amanhã vai ser liberada a segunda aula, e na sexta-feira a terceira aula, tá? E aí, para quem não sabe o que é que eu falo aqui no meu perfil, que é sobre educação respeitosa, vai começar a entender um pouquinho mais da onde que surgiu tudo isso, como é que isso interfere em quem nós somos hoje. Por que é que vocês perdem a paciência com os filhos, tá? E aí vocês vão descobrir o caminho para que vocês possam se tornar uma mãe consciente, que educa as crianças para que elas tenham educação emocional, tá bom? Ao final da jornada, na segunda-feira que vem, eu vou abrir vagas para o curso Bússola Materna, que é o meu curso para mães, onde eu ensino passo a passo para vivenciar tudo isso, transformar a sua maternidade. E nessa turma tem algo especial que eu tô preparando, mas ainda não vou contar, porque eu tô esperando realmente chegar o dia, tá bom? Bom, gente, adaptação escolar. Olha, para quem sabe, tá aqui há mais tempo, sabe que eu vivi e trabalhei a minha vida inteira dentro de escolas. Eu comecei a minha vida profissional dentro de colégios, dando aula. E eu vivi tudo isso e eu errava achando que eu estava acertando. E é engraçado que a gente, quando eu comecei a descobrir a educação respeitosa, eu comecei a estudar sobre isso, eu continuei vendo os mesmos erros acontecerem. Então, o que vocês vão aprender hoje é algo que a maioria das pessoas não faz, que as escolas não fazem e que você, como mãe consciente, que está buscando oferecer para o seu filho o melhor que ele pode ter, experiências que vão fazer com que ele se torne um adulto emocionalmente saudável, você vai fazer a sua parte e talvez até fazer um pouquinho mais a parte do outro, para que o outro possa conhecer também. Porque as professoras não têm esse conhecimento na escola. Então, como elas têm a história delas, elas também não sabem. E quando alguém apresenta, você está pelo menos abrindo a oportunidade para que ela possa buscar algo novo. E as escolas, elas ainda estão muito atrasadas em relação ao olhar para a criança. E olha, esse final de semana eu estava dando treinamento para as professoras e elas estavam comentando
as coisas que acontecem nas escolas. E é incrível como tem muita escola que fala, é inteligência emocional, é o programa X, programa Y, mas quando a gente está lá dentro, a gente vê que não acontece. E não é por maldade, mas é porque uma escola, ela é feita de pessoas. E essa mudança no olhar, esse conhecimento, ele precisa partir da pessoa. Então, é a professora, é a diretora, é a coordenadora que precisa ali estar disposta a olhar para algo novo. Então, do mesmo jeito que tem mães que não olham, existem professoras, existem coordenadoras e escolas que também não olham para isso, não olham verdadeiramente para isso, tá? Então, assim, limpem as lentes para que vocês consigam reaprender e aí orientar a criança de vocês da melhor forma e aos pouquinhos a gente vai passando isso para o ambiente escolar. Esse foi um dos motivos que eu escolhi trabalhar com mães, porque eu acredito mesmo que a gente pode ir mudando uma pessoa por vez, né? Bom, mas eu vou falar para vocês o que é que vocês fazem com as professoras também, tá? Vamos lá. Bom, gente, vamos começar, né? Quando a gente fala, ai, meu filho vai começar na escola, e aí a gente fica super aliviada, porque vai ter um tempinho a mais, né, para a gente conseguir fazer as tarefas do dia. Só que quando começa o período em que a criança começa a ir para a escola, os desafios começam a acontecer. Porque as crianças choram para entrar na escola, as crianças começam a brigar, bom, são diversas situações que começam a acontecer durante esse período de adaptação, por isso que é chamada adaptação, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é vestir os calçados dos nossos filhos. Imagina só que você vai entrar em uma piscina, tá? E essa piscina, você nunca entrou nela. Você foi para um clube e esse clube tem uma piscina que ela parece ser muito legal, tá? Porque tem flores, tem tudo do jeitinho que você gosta. Só que daí, alguém vira para você e fala assim, ai, vai, pula logo, porque é muito legal. E aí, você tá com medo, porque aquela piscina, você não sabe se ela é rasa, você não sabe se ela é funda, você não sabe se ela tá gelada, se a água tá muito quente. E apesar de você ver muita gente ali entrando na piscina e se divertindo, você tá ali, receosa. Para você conseguir entrar nessa piscina, se você pular de uma vez e ela estiver muito gelada, vai ser um choque térmico. E aí, provavelmente você vai falar, vai te incomodar e você vai sair. Imagina ainda que você não sabe nem nadar. Você vai ficar desesperada, né? Eu ficaria desesperada. Agora, imagina que ao invés de te empurrarem para a piscina, você vai devagarinho colocando um pé. Daqui a pouco você coloca o outro pé, aí você fica ali na beirada da piscina, balançando os pés. Daqui a pouco você desce mais um pouquinho, molha até o umbigo. Daqui a pouco desce mais um pouquinho. E aí você vai entrando devagarinho. Quando você entra devagarinho numa piscina, o seu corpo está se acostumando com a temperatura, está se acostumando com as pessoas ao redor. O seu corpo vai devagarinho se adaptando àquele ambiente, à piscina que você está entrando. As crianças chegarem na escola e começarem o ano letivo ou quando elas voltam das férias, é exatamente a mesma coisa. É como se elas estivessem entrando em uma piscina gelada e se você vai lá, não filho, vai lá, tá tudo bem. Você deixou ele sozinho numa piscina gelada. E é exatamente por isso que os nossos filhos precisam dessa adaptação. Eles precisam ir se acostumando com o ambiente que eles estão sendo inseridos. E isso, gente, esse período de adaptação,
ele é necessário sempre que a criança entra de férias, sempre que a criança vai trocar de escola, sempre que tem uma mudança na rotina da criança. Então, olha só, que isso vale ouro. O que eu vou falar para vocês hoje, isso serve para todas as adaptações que as crianças vão viver na vida delas. Tudo que a gente vai conversar hoje, vocês podem fazer sempre, porque isso vale para tudo, tá? Bom, se nós pensarmos numa criança pequena, numa criança de 1 ano e meio, vai, um bebê ainda, que vai começar a ir para a escola. Essa criança, gente, ela é um bebê e ela ainda tá começando a se descobrir como um ser humano. Ela tá na fase ainda em que ela depende 100% da sua mãe para tudo. Então, se coloca, volta lá, veste os calçados de um bebezinho de 1 ano e meio. Ele precisa da sua mãe para tudo. E aí, um dia, essa mãe coloca ele na escola. E aí, essa criança, como ela ainda não tem maturidade para saber que o que não está ali na frente dela ainda existe, então ela acha que essa caneta, se ela tá aqui, ela existe. Se ela não tá, não existe mais caneta. Essa é a cabeça da criança. Como é que ela vai saber que a minha mãe, que tá aqui junto comigo, ela foi embora e ela vai voltar? Essa criança, gente, ela não tem essa noção. E para que ela consiga entender isso, ela precisa vivenciar isso várias vezes. O cérebro dela precisa ir acomodando com essa situação. Agora imagine uma situação em que uma mãe dói, né? Porque eu sei que dói demais ver os nossos filhos chorando para entrar na escola. Eu lembro quando meu filho começou na escola, que a criança tá ali na sua frente e aí ela começa a chorar, porque ela tá com medo. Ela não quer deixar a mãe embora, porque na cabecinha dela, se a mãe sair dali, a mãe não existe mais. A mãe não vai voltar, minha mãe vai me deixar aqui. E aí essa mãe fala assim, a criança vira para olhar para a professora, a hora que ela olha para a professora, a mãe vai embora escondido. Imagina a cabeça dessa criança. Ela já estava com medo da mãe não voltar mais. E aí, de repente, a mãe sumiu da frente dela. Em um lugar que ela nunca esteve. Em um lugar completamente diferente. Essa criança, gente, ela está se sentindo abandonada. E na cabecinha dela é isso. E isso é uma das coisas que nós não podemos fazer, que é sair escondido. Então, quando falam assim para você, sai de fininho, não deixa ele não te ver. Não façam isso. Não façam isso, gente. A criança, ela precisa saber que ela vai ficar lá, que você vai embora, que você está dando tchau, que quando você dá tchau, que quando você dá um abraço, você fala, a mamãe vai voltar. Eu te pego assim que eu terminar o meu trabalho. Mas ela sabe que você volta, porque você está falando, você não está saindo escondida, você está avisando. Se você sai escondido, essa criança fica totalmente confusa. E isso gera uma angústia muito grande para ela, uma insegurança. Então, não façam isso. E se falarem para vocês fazerem, não façam. Falando, não, eu não vou. Eu vou me despedir do meu filho, tá? A gente escuta muito as pessoas falarem assim, não, não chora, não precisa chorar, é rapidinho. Gente, é rapidinho? Uma criança ficar 6 horas na escola, 8 horas na escola, tem criança que fica o dia inteiro, é rapidinho? Não é nada rapidinho. Demora. E você falar para ela ainda, não chora, você tá podando a expressão do que ela está sentindo. Então, quando uma professora ou uma mãe fala, se você não chorar, você vai poder ir brincar lá no parque. Isso está fazendo com que a criança não sinta. E é muito importante ela sentir.
e distrair a criança, porque isso, ó, a Karina tá aqui falando, né, que as professoras falam que elas vão distrair a criança e para a mãe ir embora. Bom, a gente vai falar sobre isso, o porquê que isso não deve ser feito. Por que é que você não deve sair escondido enquanto a professora distrai a criança? Porque quando a criança tá chorando porque ela não quer ficar naquele lugar dentro da escola, ela tá se sentindo insegura. Ela está com medo do que vai acontecer. E o cérebro dela tá inundado por hormônios do estresse. E para que ela consiga entender a situação, e o mais importante, né, que é para isso que elas vão na escola, que ela aprenda, para que ela vivencie o processo de aprendizagem de uma forma positiva, ela precisa estar com o seu cérebro integrado. E chorando, nesse desespero que ela se encontra, ela não vai conseguir fazer isso. O que é então que ela precisa? Ela precisa se sentir acolhida. A criança precisa se sentir segura. Quando a criança vai para a escola e ela chora porque ela está com medo dela entrar, tudo isso... Ai, gente, a Lola, de novo. Tudo isso está ferindo a necessidade emocional da criança de segurança. Então, se ela não está se sentindo segura por ninguém, e a mãe, que é a pessoa que oferece essa segurança para ela, tá indo embora, com quem que ela tá? Ela está sozinha nesse furacão emocional. E é exatamente isso que nós não podemos fazer, porque nós somos esse porto seguro. E essa professora que está falando para distrair, não é distrair. Essa professora, ela precisa devagarinho ir conquistando a confiança da criança, para que essa criança possa ver na figura da professora alguém que vai atender as minhas necessidades físicas e emocionais, que vai me proteger, que vai fazer com que eu sobreviva, porque na cabecinha da criança é isso. Como ela tem a mãe como uma pessoa que faz com que ela sobreviva, porque ela precisa de você, ela precisa ter essa figura com a professora. Um outro ponto que deixa a criança muito angustiada durante esse processo de adaptação é que a criança, ela acorda e ela não tem noção do tempo. Então, ela não sabe assim, hoje é segunda-feira, é dia de escola, é dia de judô. Terça-feira é dia de balé. Quarta-feira é o dia que eu vou para a igreja com a minha mãe. Ela não tem noção disso, ela não tem noção de tempo. Então, ela acorda sem saber o que vai acontecer. E na cabecinha dela agora, né, que elas voltaram depois de 2 meses de férias, em que ela acordava perto da mãe, e aí ia passear e fazia tudo. Agora muda completamente a rotina. Essa mudança de rotina gera uma angústia para a criança. Então, o cérebro dela tá vendo toda aquela mudança como, opa, eu preciso ficar em alerta. Pode ter perigo. Isso pode ferir a minha segurança. Então, eu tô em alerta para tudo que possa acontecer. E aí, quando eu vejo a minha mãe indo embora, eu fico desesperada e aí eu choro. Só que quando eu choro, falam para eu não chorar. Só que ela tá sentindo. E se a gente não acolhe, nós estamos fazendo com que os nossos filhos não estejam preparados para o processo de aprendizagem, porque ele só aprende quando ele está com o seu cérebro integrado. Nós estamos fazendo com que os nossos filhos se sintam abandonados, porque eles estão vivendo fortes emoções e estão sozinhos com essas fortes emoções, sem a pessoa que oferece segurança. Então, percebe que dizer para a criança, não chora. Se você parar de chorar, você vai lá pro parquinho brincar. Se você parar de chorar, a mamãe já tá ocupada, chega, não precisa chorar, não precisa. E aí essa criança que ouve tudo isso, que tá sentindo tudo isso, ela entra na escola. E aí, gente, a realidade
é que na escola, a professora, ela fica com 15 crianças. E essa criança, ela vai precisar se adaptar a ter um adulto para atender a todas essas crianças. Por que é que vocês acham que na fase ali de 1 ano e meio, 2 aninhos, tem tanta criança que morde e que bate? Naturalmente elas já fazem isso, só que no ambiente escolar, em que ela já tá ali com o cérebro dela mais em alerta, a tendência dela fazer isso é muito maior. Porque quando ela morde, quando ela bate, ela tá reagindo, porque ela já viu algo como perigo. Só que como o cérebro dela não está integrado e ele tá o tempo todo assim, ó, a ponto de abrir a tampinha, a qualquer momento ela morde, ela bate, porque ele tá ali, ó, a ponto de explodir. E aí a criança reage. Então, quanto mais nós cuidarmos e tivermos um olhar sensível para esse período, ajudando a criança a se sentir mais segura, melhor elas vão passar por isso. Porque todos os dias em que você chega na porta da escola, você se despede da criança, se ela começa a chorar, você dá um abraço, você espera ela se acalmar para depois ela entrar na escola. E ela vai vivenciando isso diariamente. Você fala que quando for voltar do trabalho você chega. E aí você vai, você não atrasa, você chega para buscar ela na escola. Oi, meu amor, tudo bem? Dá um abraço. Eu tava morrendo de saudade de você. E aí você conta o seu dia, mesmo que ela não fale nada. Ela vai vendo que isso vai acontecendo repetidamente. Ela vai aprendendo que a minha mãe vai, a minha mãe volta. E não importa o que eu tenha vivido na escola, se foi estressante, se eu chorei e ninguém me acolheu, porque isso acontece, se eu me senti sozinha, a minha mãe está comigo. E é esse o nosso papel. É apoiar os nossos filhos durante esse processo. O meu filho, ele tem 4 anos, vai fazer 5 agora em fevereiro, daqui a 13 dias. E ele estudava de manhã, tá? Ele vai para a escola desde pequenininho. Eu não tive muitos problemas com ele para adaptação, né? Porém, esse ano ele vai estudar de tarde. Né? E aí, foi por diversos motivos que eu fiz essa escolha, né? De mudar ele para o período da tarde. Mas o que acontece é que, assim, a rotina mudou completamente. Né? Então, antes ele estudava de manhã, acordava, já ia para a escola, voltava, ficava comigo. Agora, teve as férias, que ele se divertiu horrores, foi para casa de brincar, né? Viajou. E aí agora ele acorda, aí a gente toma café da manhã, aí a gente brinca, aí ele vai tomar banho, e aí é que ele vai para a escola. Então hoje ele foi mais cedo porque ele foi fazer futebol antes da escola. E aí ele chega da escola, já é quase noite. E aí, eu sempre falei para ele que à noite a gente tem que dormir. Então ele chega, nossa, ele mesmo falou, nossa, mas então é chegar e já descansar, né, mãe? Então assim, mudou completamente a vida dele, tá? Eu falei, expliquei como ia acontecer e como sempre eu fiz, eu faço o quadrinho de rotina. Então, ontem a gente sentou, eu desenhei com ele, mostrando qual era a ordem que a gente ia fazer. Ele escolheu se primeiro ele ia tomar banho ou primeiro ia brincar. Então, assim, a gente montou a rotina do dia. E ele, ó, foi ótimo. Foi pra escola, tchau, mãe. Ontem saiu, e aí, Caio, como que foi com os amigos novos? Porque mudou tudo. Todos os amigos que ele tinha, ele não vai mais ver. E aí, como que foi? Não falou nada. Ficou quietinho. Só que daí, hoje, a gente acordou e ele chorou parecia que não era nada, mas gente, ele gritou tanto. E quando ele chora, ele vai pro quarto dele e ele fala: "Me dá licença", e ele quer se regular sozinho, ele fica ali cabeça na almofada. E eu faço o que eu sempre explico aqui para vocês, falo que eu tô perto, que eu tô aqui pro que ele precisar.
Ele chorou quando eu percebi que ele estava ali se acalmando um pouquinho e eu falando baixo com ele, ajudando no processo de autorregulação, oferecendo a corregulação emocional. Eu fui até ele e falei, posso entrar? Falando baixinho. Aí ele fez assim. Aí eu entrei. E aí eu falei assim, você tá melhor? Tá se sentindo melhor? E aí ele falou assim, é que eu não tô entendendo nada, eu não tô sabendo nada do que tá acontecendo. Aí eu, Então olha só, por uma coisa que não tinha nada a ver com a escola, com essa adaptação, aquele momento em que ele extravasou, que ele gritou e que ele me falou isso, foi a pista para eu entender que ele tá se sentindo super inseguro por essa mudança na vida dele. E aí, se eu não tenho esse sensível para entender que ele tá passando por uma mudança na escola agora, eu ia brigar com ele, falar, ai, Caio, que bobeira. Talvez na hora que eu estivesse levando ele para a escola, eu teria ficado quieta. Mas depois que a gente já estava ali no momento de conexão, eu falei para ele, eu falei, nossa, Caio, tá tudo diferente na nossa vida, né? E eu me coloquei junto com ele, eu falei, dá uma ansiedade, né? Porque a gente não sabe direito como que vai ser. Eu falei assim, então, você me fala o que aconteceu na escola, se for chato, você me fala. Se você sentiu medo, pode falar para a mamãe que a gente vai dar um jeito junto. Se você sentir raiva, e eu fui falando. Fala, porque quando agora que a gente tá mudando tudo, eu também tô me sentindo assim. E aí ele, tá bom, mãe. Aí eu falei, mas a Miss me ajuda. Aí eu falei, E eu falei assim, aí a gente dá um jeito. Se não der, a gente se vira nos 30, eu falei pra ele. Mas assim, percebe que ele demonstrou pra mim essa insegurança que ele tava vivendo por algo que não tinha nada a ver com a escola. A gente tava ali brincando. Então, assim, esse processo, esse momento que a criança está vivendo na vida dela, é o momento em que nós precisamos oferecer apoio para as crianças, porque chega lá na escola, elas vão viver coisas que nós não vamos saber. E elas precisam ter em mente que quando elas voltarem para casa, que elas vão ser acolhidas, que elas vão ter a mãe ao lado, tá? Bom, mas então o que a gente pode fazer para onde começar a ajudar os nossos filhos nesse processo? A primeira coisa é confie na escola que você escolheu. Por quê? Se você começar a falar na frente do seu filho, ai, não sei, essa professora, não gostei dela. Ai, não, mas essa escola, ai, mas por que sair esse horário? Ai, mas e isso que eles montaram? E aí você começa a falar milhões de coisas ruins na frente da criança e ainda você vai se sentindo insegura com a escolha que você fez, você transmite isso para o seu filho. Então esteja confiante. Eu escolhi essa escola por X, Y, Z e eu sei que toda escola, porque ninguém é perfeito, terão defeitos. Só que eu vou lidar com esses defeitos libertando a criança disso. Então, eu vou lidar com isso. Se eu tiver algum problema, meu filho não precisa saber disso. Eu vou resolver com a professora. E ele vai saber que você está confiando. Então, ele vai, poxa vida, a minha mãe fala que aquilo é bom. Então, aquilo é bom. Porque ele acredita no que você está falando. Então, se você disser que isso daqui é uma bola, ele vai acreditar que isso daqui é uma bola. E ele precisa, aos pouquinhos, ir construindo boas memórias com a escola. Para quando não chegar na adolescência, ele não falar, ir para a escola é um saco. Eu prefiro quando eu tô de férias, no final de semana, do que ir para a escola. Então, a gente vai construindo isso com a criança, tá? A segunda coisa é acolher os nossos filhos. Chorou? Acolhe. Tá chorando na porta da escola? Fica com ela até ela se acalmar. Ajuda na regulação emocional. Tá chorando em casa? Ajuda a criança a passar por esse turbilhão de emoções e depois chega atrasado um pouquinho. O que é mais importante? Chegar pontualmente na primeira semana ou deixar os nossos filhos bem? E se você sabe que é um período mais sensível, começa tudo antes. Vai antes.
se planeja, tá? Uma terceira coisa que nós podemos fazer é oferecer para os nossos filhos objetos de apego. São objetos de transições. Então, a criança gosta muito de um bonequinho. Então, ela vai levar esse bonequinho para a escola. Ela vai descer até o carro com ele para a escola. Talvez, se for preciso, conversa com a professora, conversa na escola para entrar com esse bonequinho. Fica com ele durante uma semana. Daqui a pouco, o bonequinho vai só até o carro. E daqui a pouco ela não tá mais levando nada. Por quê? Todas as vezes em que ela olhar para esse bonequinho, para esse paninho, para esse brinquedinho, ela vai lembrar que eu trouxe um pedacinho da minha casa, da minha mãe, do meu porto seguro junto comigo. E aí isso vai trazer uma sensação, um alívio, um bem-estar. Isso vai ajudando a criança a mergulhar nessa piscina gelada, tá? A Karina tá aqui falando que super funciona o objeto de apego e funciona mesmo. E, gente, a criança ela vai devagarinho deixando de levar para a escola. E se a criança, se a escola não aceita, converse sobre isso, tá? Converse sobre essa possibilidade de ajudar as crianças, porque isso é bom até para as professoras. Quanto mais a criança estiver bem, se sentindo bem, melhor elas vão se comportar e mais as professoras vão conseguir fazer com a parte pedagógica, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é fazer, isso eu fazia muito, faz em você, fala, olha meu amor, nós vamos ficar longe, você vai estar na escola e eu vou estar trabalhando, e aí vou fazer minhas coisas, e aí cada um de nós vai viver a sua vida. Só que no meu coração sempre vai ter um pouquinho de você e um pouquinho não, né? Vai ter muito, né, gente? E no seu coração também vai ter a mamãe. Então a gente vai fazer uma coisa, ó, eu vou desenhar na minha mão o meu coração. E aí a gente vai desenhar na sua mãozinha também. E desenha. Ó, agora nós duas estamos ligadas pelos nossos corações. E isso aqui ajuda demais para a criança, porque sempre que ela bater o olho, ela vai lembrar da mamãe, tá? Eu lembro que eu tive uma mãe que ela mandou fazer, eu achei demais, ela mandou fazer um colar. E aí o colar era um coraçãozinho. E aí as meninas entravam com o colar e elas entravam assim, gente, nesse colar, pegando, mexendo. E aquilo foi fazendo com que elas se tornassem muito seguras, tá? Então, assim, esse objeto de apego, esse objeto para a transição, ele é muito importante, tá? E é importante que seja concreto, que a criança esteja vendo. Lembra? Ela não consegue se lembrar, então ela precisa pegar para ela realmente ver e se lembrar, tá? Uma outra coisa é ir aumentando gradualmente o tempo em que a criança fica sozinha. Então, assim, cada escola tem uma conduta, né? Então, tem escolas que liberam para que os pais entrem na sala na primeira semana, tem escola que não deixa, tem escola que as crianças ficam menos tempo na primeira semana e vai aumentando gradativamente. Então, assim, quanto mais você estiver perto da criança, nesse ambiente diferente, melhor, tá? Então, assim, se você tá tendo dificuldades nesse processo de adaptação, conversa na coordenação. Porque você entrar e estar ali com ela durante as atividades, até que a sua filha veja na professora alguém como um porto seguro também, isso leva tempo, tá? Uma coisa que eu sempre falo pro projeto... Gente, eu vou abrir pra Lula. Espera só um pouquinho, que ela começou. Ela tá... Olha, Lula. Ela foi. Eu descobri por que ela sempre quer sair. Porque quando eu saio daqui, o Rodrigo acabou de fazer comida. E aí ela sente o cheiro, ela quer sair daqui. Uma coisa que eu falo sempre para as professoras do projeto que eu coordeno é nas turmas das crianças pequenas, quando vão começar a aula, deixem os pais participarem junto. Porque quando a criança vê a mãe fazendo junto, poxa, minha mãe tá aqui. Então tá tudo bem,
E aos pouquinhos as professoras elas vão acolhendo, elas vão criando vínculo, e isso leva tempo. E o tempo que isso vai levar depende da criança. Então, ó, a Karine tá falando, está no Estatuto da Criança esse direito dos pais entrarem na escola. Está mesmo, e tem escola que bloqueia, que não deixa, que fala que precisa agendar, tá? Liga um alerta para isso aí, tá, gente? Mas assim, a gente tem o direito, são os nossos filhos, tá? Nós somos os responsáveis por essa segurança, então esteja lá. E se a escola não deixa, conversa, leva lá o estatuto, fala o porquê, briga mesmo, bate o pé, porque a gente tem o direito a isso, tá? E aí vai aumentando o tempo, então a criança vai, fica um pouquinho, vai embora, daqui a pouco vai, fica mais um pouquinho, aí vai embora, até ela ir se acostumando, como se estivesse entrando na piscina gelada, tá? E aí, gente, pensar que isso é um processo de adaptação, leva tempo. Cada criança vai ter o seu tempo. Nós não somos responsáveis por, ai, meu filho demorou 3 meses para se adaptar. É o tempo deles. Eu até comentei esse final de semana que eu lembrei de uma aluna que eu tive, em que eu ia dar aula, eu via as crianças uma vez na semana, né? E aí, essa menininha, ela tinha 2 anos. Ela começou, a gente fez processo de adaptação, então o pai participava da aula, só que eu era a professora que ela via uma vez na semana. Então ela me via, ela ficava assim, ela só me olhava. Essa menininha, gente, ela passou 4 meses entrando na minha aula e ela só me olhava. Ela não fazia nada. Só que eu já estava estudando sobre tudo isso, a minha aula estava bem estruturadinha, eu repetia sempre a mesma coisa. E aí ela começou a ver que era seguro, que eu fazia sempre a mesma coisa, era a mesma musiquinha, e eu falava o nome dela, e eu acolhia, e eu chamava, e eu sorria. Aos pouquinhos ela começou a fazer. Até que chegou o dia que ela fez tudo. Aí olha só que engraçado. O dia em que eu mudei uma coisinha, ela travou. Ela não fez. Ela ficou séria de novo. Então, olha só. Para essa criança, para essa menininha, a previsão, a segurança é muito importante. Muito mais do que para os outros. E a gente precisa respeitar isso nela. Então, quando ela viu que era sempre igual, que era a mesma coisa, então ela estava segura, ela podia participar. Mudou uma coisa, opa, peraí. Sabe aquelas crianças que demoram para se soltar, para se adaptar? É exatamente isso. E o nosso papel é respeitar isso. Então, se o seu filho está demorando, se ele demorar 3 meses, ok, são 3 meses, tá? E a última coisa que a gente precisa abrir o olhar a adaptação escolar é uma coisa na vida da criança. Como é que está a construção do relacionamento de vocês? Como é que vocês estão respondendo quando a criança erra, quando ela chora, quando ela tem um mau comportamento? Porque, muito provavelmente, o mau comportamento vai piorar durante o processo de adaptação escolar. E você precisa ajudar a criança a assimilar esse novo padrão, essa nova rotina, tá? Então, assim, observa que não é só a adaptação, são muitas coisas que nós precisamos olhar para a criança, para que ela possa viver nesse bem-estar e passar por isso, tá? E aí, gente, sobre isso, é exatamente o que nós estamos falando na jornada A Verdadeira Obediência, que ontem foi liberada a primeira aula, tá? Não vou me prolongar sobre isso, mas é pensar que a adaptação escolar é um momento. Existem muitas outras coisas que nós precisamos abrir os olhos, olhar nas entrelinhas e cuidar para que a gente possa oferecer uma educação respeitosa e que está formando adultos emocionalmente saudáveis, tá bom? Bom, gente, se ficou alguma dúvida, manda para mim pelo direct. Essa live, ela fica salva toda terça-feira. Tem a terça fora da caixa.
aqui no perfil, começa às 12h30, essas lives ficam salvas, tá? E aí você pode ver e rever quando você quiser, tá bom? Muito obrigada por hoje, e se ficou alguma dúvida, manda por direct, e se tiver ideia ou dúvidas, desafios,